Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia, onde nós vamos abordar, concluir, na verdade, aquele tema que nós entramos já há algumas aulas sobre o contrato social, né? A tese filosófica conhecida como contratualismo. Já falamos sobre o Thomas Hobbes, sobre o John Locke, e agora nós vamos encerrar falando sobre o Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo que é muito conhecido e muito cobrado em vestibulares. Então, atenção também, além das ideias que vocês podem pegar para fazer redações, né, também se atentar nas perguntas que geralmente caem em filosofia política sobre Rousseau. Então, esses três teóricos que nós abordamos nas aulas, né, Hobbes, Locke e Rousseau, eles são filósofos conhecidos como filósofos contratualistas. Só lembrando o que significa isso. O que é o contratualismo? É a tese filosófica segundo a qual o ser humano parte de um contrato social para poder viver em sociedade. Okay? Lá na Grécia Antiga, há mais de 2.500 anos atrás, Aristóteles vai dizer que o ser humano é um ser naturalmente político, um animal político, né? Já para esses contratualistas, o ser humano ele depende de um contrato social, seja ele explícito ou não, né? Mas que nós abraçamos, aderimos a esse contato conforme nós vamos assim nascer em determinada sociedade, viver em determinada sociedade, nós acabamos tendo que abraçar esse contrato social. Então assim, Rousseau ele vai escrever a obra dele, a famosa obra dele, chamada Do Contrato Social. Ele nasceu em 1712 e ele morreu em 1778. Estamos falando de um filósofo francês do século XVIII. Tá? E ele sustenta que a sociedade ela surge a partir de um pacto. Okay? Um contrato estabelecido entre os homens que faz com que esses abandonem o seu estado de natureza e se organizem em sociedade. Então o homem é entendido a princípio como um animal que possui um estado de natureza, porém esse estado de natureza ele vai variar de acordo com a concepção do filósofo, né? Então vamos lembrando sempre, né? O que eu já disse nas outras aulas. Por detrás de toda e qualquer teoria política, seja ela qual for, existe uma visão sobre o ser humano. O que é o ser humano, né? Qual a natureza humana? Variando a concepção que eu tenho da natureza humana, vai variar também a noção que eu tenho sobre política. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu entendo que o ser humano é bom por natureza, eu posso entender que, politicamente falando, esse ser humano vai visar o bem comum, esse ser humano não precisa de um Estado absolutista para ditar para ele normas e regras, enfim. Ele vai ter um senso ético natural, haja vista que ele é um homem naturalmente bom. Como é a visão do Jean-Jacques Rousseau, como nós veremos mais adiante. Agora, se eu parto do pressuposto que o homem é mau por natureza, se a minha visão de natureza humana baseia-se num ser humano mau por natureza, egoísta por natureza, predador por natureza, lobo do homem, como diz o Hobbes, por natureza, egoísta por natureza, como diz o Maquiavel. Aliás, Maquiavel também foi um filósofo que nós estudamos, né, nas outras aulas. Obviamente que eu vou ter que partir de uma ideia de que esse homem que é mau por natureza, ele precisa de um Estado absolutista para poder contê-lo, né? Ou seja, para poder censurá-lo, para poder ditar para ele como ele deve agir em sociedade. Então, basicamente, esses pontos, eles são fundamentais para que nós possamos entender as variadas teorias políticas que existem. Variando a concepção que eu tenho de homem, vai variar também a concepção que eu tenho de Estado e como esse Estado deve ser composto. Então o Rousseau ele vai escrever a sua obra do Contrato Social e ele vai dizer, lá no século XVIII, algo que até hoje é muito badalado e muito importante nas sociedades democráticas, né? Rousseau vai dizer que a soberania não pertence ao Estado. Portanto, Rousseau não defende um Estado absolutista, tá? Diferente de Hobbes, por exemplo, que defende o Leviatã, que é o Estado soberano. Rousseau vai dizer que o poder pertence ao povo. Democracia, né? Noção grega de poder do povo. Que livremente transfere o seu poder
para um governante. Esse é um conceito de democracia muito importante para todos nós, né? O que é democracia? Demo, em grego, significa povo, e cracia, governo. Democracia é a ideia de que todo poder emana do povo. E nós terceirizamos esse nosso poder, nós emprestamos esse poder, nós delegamos esse poder a um terceiro, que é o nosso governante. E delegamos livremente, tá? Para poder gerir a sociedade. Então, as suas ideias democráticas, elas vão inspirar, por exemplo, a Revolução Francesa. Rousseau, digamos assim, é um dos principais teóricos que vão dar embasamento ao que posteriormente vai ser a Revolução Francesa e a queda da monarquia absolutista da França, que consistiu basicamente na extinção dos privilégios da nobreza e do clero, né, e a tomada de poder da burguesia. Ok? Vamos entrar basicamente agora no conceito principal do Rousseau, que é o conceito de natureza humana. Na visão do Rousseau, ele vai escrever algo que é conhecido como o mito do bom selvagem. O que ele quer dizer com isso? Tá? Rousseau parte da ideia de que o homem, ele nasce bom, ele é naturalmente bom, tá? Diferente da ideia lá do Hobbes, diferente da ideia do Maquiavel, que o ser humano já nasce ruim, nasce com uma índole má, egoísta, predador, lobo do homem, pensa somente em si e nos seus, né? Se você pega um animal selvagem no seu estado de natureza, esse animal ele vai primeiro visar o quê? A sua sobrevivência, em detrimento dos outros animais. Por isso que nós temos uma cadeia alimentar, né? Ou seja, todo animal predador, ele para sobreviver precisa matar o outro, tirar do outro aquilo que lhe pertence, né? Por uma questão de sobrevivência, ok? Depois de pensar na sua sobrevivência, pensar entre aspas, né? Eles agem por instinto. Depois de pensar instintivamente no seu benefício, ele vai visar o benefício dos seus, do seu bando, do seu grupo, da sua alcateia, no caso dos lobos, por exemplo, né? Então eles vão pensar primeiro no benefício dos seus e não do dos outros. Na visão do Hobbes, do Thomas Hobbes, que nós já estudamos, o homem, ele é o lobo do próprio homem, no sentido de que ele também é um animal selvagem que visa somente o seu benefício a princípio, a sua vida e depois a vida dos seus. Exemplo, né? Na visão de Thomas Hobbes, basta que falte energia e água aí na sua vila que você vai ver como que o homem é o lobo do homem, né? Não vai ser nada difícil você ter pessoas tentando tirar o que é seu para dar para a sua família, né? Nesse sentido, o homem é naturalmente assim. E se não existir leis que o inibam, né? Se não existir regras e punições principalmente, se não existir um Estado que vigie e puna o ser humano, nós viveremos num constante estado de guerra. Lembremos disso da nossa última aula sobre Thomas Hobbes. Na visão do Jean-Jacques Rousseau é o contrário, né? Basta que a gente inverta a polaridade. Na visão dele, o homem nasce bom. O homem é bom por natureza. Quem é que vai corromper o homem? O Estado, a sociedade. Na visão do Hobbes, o homem é mau e o Estado é que torna o homem bom através das leis. Na visão do Rousseau, o homem é bom. Quem corrompe o homem é o Estado. Então são visões antagônicas, tá? São duas visões completamente diferentes e distintas sobre política e sobre natureza humana. Na visão do Rousseau, o homem em seu estado natural, ele é um ser puro, tá? Ele é um ser puro. É como se nós olhássemos para uma criança recém-nascida e só enxergássemos ali pureza, né? E como nós comumente fazemos, né? Dificilmente nós conseguimos pensar que aquele bebezinho recém-nascido é um predador natural, né? Que só lhe falta meios e forma para isso. Na visão do Rousseau, nós nem devemos pensar assim. O ser humano ele é bom por natureza, ele é desprovido de qualquer forma de corrupção quando ele nasce. Não existe nada que seja inerente ao ser humano no que diz respeito à maldade, intrinsecamente falando, né? Na visão do Rousseau,
o ser humano não é intrinsecamente mal. Pelo contrário, ele é intrinsecamente bom. Contudo, porém, entretanto, todavia, esse ser humano, quando passa do seu estado de natureza para o convívio social, ele vai adquirindo novas necessidades que a própria sociedade demanda, ok? E é com elas que vão surgir novos desejos que vão, assim, objetivar a ser realizados. Exemplo. Naturalmente falando, ninguém precisa de iPhone. Né? Naturalmente falando, ninguém precisa de roupa de marca. Naturalmente falando, ninguém precisa desse ou daquele carro. Mas como a sociedade coloca essas necessidades em nós, e nós acreditamos nelas como sendo necessidades reais, para Rousseau só existem algumas necessidades reais. Fome é uma necessidade real, sede é uma necessidade real, moradia é uma necessidade real. Agora, iPhone não é uma necessidade real, roupa de marca não é uma necessidade real, mas nós acreditamos que elas sejam. E exatamente porque nós compramos isso que a sociedade diz que é que nós acabamos nos tornando predadores uns para com os outros. Nós vamos disputar essas coisas uns para com os outros. Mas não que isso faça parte de nós. Isso foi colocado em nós. Então se hoje em dia, na visão de Rousseau, tá? Rousseau escreve no século XVIII, eu estou atualizando aqui para a gente poder entender, né? Na visão de Rousseau, o que leva um homem a roubar o outro não é porque ele é mau. É porque foi falado para ele que se ele não tiver aquilo, ele não é ninguém. Conseguiram entender? Rousseau diria que um adolescente, uma criança que rouba a outra, rouba o tênis da outra, rouba o smartphone da outra, é porque colocaram na cabeça dessa criança que se ela não tiver aquele smartphone, que ela não tem dinheiro para comprar, ela não vai ser ninguém. Basicamente seria essa a ideia de Rousseau. Não é que aquela pessoa é ruim. A sociedade fez ela assim. Quando coloca nela pseudo-necessidades, pseudo-desejos que ele precisa realizar. Ok? Um exemplo que o Rousseau usa para configurar essa ideia é o exemplo dos aborígenes ou dos índios, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma tribo indígena, das poucas que restam, né? Mas se vocês tiverem oportunidade, vão. Rousseau diria que se você for numa tribo indígena, aonde as necessidades da sociedade moderna não chegou, as pseudo-necessidades, você tem seres humanos convivendo num estado de harmonia. Harmonia uns para com os outros e harmonia para com a natureza. É próprio dos índios, é próprio do ser humano que vive em pequenas sociedades naturais, que lá não existe o sentido de posse, por exemplo, né? A maioria das tribos indígenas, principalmente as primitivas, não desenvolveram a ideia de posse. Então não existe a minha oca, o meu arco e flecha, o meu pescado, nada disso. Tudo que acontece numa tribo é posto em comum, né? Ou seja, a ideia da coletividade numa tribo indígena é muito mais presente do que na nossa sociedade moderna. Isso é a prova para Rousseau que o homem é bom por natureza. Que se o homem for educado, né, a seguir o seu coração, digamos assim, a sua bondade interior, naturalmente a sociedade vai ser boa. Os índios estão aí para mostrar isso. Eles não destroem a natureza, eles não tiram aliás, têm uma reverência pela natureza. Eles não tiram da natureza nada mais do que a natureza possa oferecer ou do que eles precisam. Eles têm essa ideia de coletividade presente, totalmente diferente de nós, homens modernos, né? Então ele usa a figura do índio, né, como uma prova que o homem é bom por natureza. Através do convívio social é que o ser humano vai se tornar um ser degradado e que vai decompor as suas estruturas naturais. Na sociedade, o homem vai acabar criando novas necessidades, como eu já disse,
que vão surgir a partir do convívio social, e assim ele vai ter que buscar satisfazer essas necessidades. E essas necessidades vão gerar guerras, né? Basta que nós pensemos. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas foram motivadas basicamente por disputa de território, né? Ou seja, o ideal capitalista de domínio, né? Então, para Rousseau, não existe guerra no estado natural. No estado natural, o homem é pacífico. No estado natural, o homem consegue conviver com os outros. No estado natural, o homem consegue viver bem com os seus. O que vai tornar o homem mau é a sociedade que vai colocar nesse homem ideias equivocadas. Ideias de domínio, ideias de posse, ideias de conquista, ideias de poder. Aí então nós vamos para um segundo ponto importantíssimo da nossa aula, né? Que é a visão que Rousseau tem sobre a origem da desigualdade social. Rousseau ele vai também trabalhar a questão da desigualdade social. Na visão de Rousseau, a trajetória do homem, de sua condição de liberdade, o ser humano é naturalmente livre, né, porque ele é um ser que faz parte da natureza, e a natureza, na visão de Rousseau, é liberdade, né? Não existem, assim, digamos, além das regras naturais, qualquer outras regras, né? Então, o ser humano fazendo parte de uma natureza que é livre, ele também é livre, né? E a sua condição é de liberdade no seu estado de natureza. Até que o ser humano vai surgir com um pensamento de propriedade privada. Então, Rousseau ele é um dos primeiros teóricos, né? Muita gente pensa que o Karl Marx foi o único filósofo a criticar a propriedade privada. Na verdade, Rousseau, bem antes de Marx, vai fazer essa crítica à propriedade privada. Inclusive, Marx vai beber muito de Rousseau para compor a sua teoria socialista, né? Embora Rousseau não seja um socialista. Ou ele é aquilo que nós chamamos de socialismo primitivo, né? Ideias que deram origem ao um proto-socialismo. Pronto. Um proto-socialismo dentro das suas devidas configurações históricas e reservas também, né? Então vamos lá recapitular o raciocínio. O homem livre por natureza tem a natureza à sua disposição. Falta alguma coisa na natureza? Para nós, seres humanos? Claro que não, né? Não nos falta água, pelo menos até agora, né? Pensando no estado de natureza, o homem em contato com a natureza. Esse homem naturalmente bom, em harmonia com uma natureza que também é boa, ele vai perceber o quê? Ele vai perceber que não lhe falta alimento. A natureza dispõe de alimentos. Não lhe falta água, não lhe falta abrigo, não lhe falta terra, não lhe falta absolutamente nada. Mas aí, quando o ser humano passa a viver em sociedade, ele acaba criando, inventando a ideia da propriedade privada. E é aí que reside os males da sociedade, na visão de Rousseau. O discurso que Rousseau vai proferir sobre a desigualdade chama-se Discurso sobre a origem da desigualdade. Ele vai ressaltar que o contrato social funda-se na concepção de um indivíduo soberano e livre, dono de si mesmo, a partir da visão abstrata e conjuntural da condição humana. O contrato consiste basicamente na elaboração de princípios normativos capazes de legitimar a existência do homem em convívio com outros. E aí então cria-se a liberdade civil, a ordem civil, preservando a sua liberdade. Na visão do Rousseau, as desigualdades sociais, elas não são naturais.